Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sei que eu tô um pouquinho sumida, mas eu vou me justificar, eu prometo. O importante é que agora eu tô de férias, oficialmente agora, já estamos em casa, estamos descansando, aproveitando e também aproveitando para criar bastante conteúdo aqui pro canal, para que a gente possa estudar muito a Bíblia, para que a gente possa tirar várias lições e melhorar como pessoas, como seres humanos, para que nós possamos estar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, bora lá, que primeiro eu vou me justificar, depois quero contar para vocês uma experiência muito legal que a gente viveu, que o Espírito Santo falou muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Então, bora! Bom, em primeiro lugar, foi um período de bastante dedicação aos estudos, e não só dedicação física e intelectual, mas também foi um período de dedicação emocional e espiritual. Eu acredito muito que Deus esteja em todas as áreas da nossa vida e que é bom envolver Deus em todas as áreas, inclusive nos estudos, na nossa vida profissional e tal, porque Deus é poderoso para nos levar para um próximo nível, sabe? Para abrir portas na nossa vida, para que a gente, inclusive, possa levar o nome dele a lugares que antes a gente não alcançaria. Então, foi um momento de bastante dedicação, justamente para que essa fase pudesse passar, para que eu pudesse sair aprovada dessa fase. E aí, logo depois, comecei a trabalhar. Fui cobrir férias, fiquei um mês trabalhando, acordando 4h30 da manhã. E assim, cara, antes eu falava que eu gostava de acordar cedo, que, nossa, amava. O período que eu acordava 4h30 da manhã para estudar era o melhor período da minha vida. Hoje em dia, o celular despertou 4h30 da manhã, eu já tava tipo, meu Deus, mas eu nem dormi. Já tenho que levantar de novo. Enfim, a idade está chegando para todo mundo, socorro. Mas beleza. Passei por esse período também, que foi um período de grande aprendizagem, que foi um período em que eu conheci pessoas muito legais, tive a oportunidade de conviver mais com pessoas muito legais também, gostei bastante. Logo depois que esse período passou, já aproveitamos para visitar minha mãe, para visitar minha sogra, visitar a família, ver meus avós também. E aí a gente voltou para casa rapidinho para fazer as malas, porque a gente ia viajar, ia tirar férias. Nesse período a gente aprendeu, esse período em que eu fiquei um pouquinho distante das redes sociais, do YouTube, também aproveitei para ficar um pouco distante do Instagram. Nós aprendemos, eu e o Rafael, aprendemos muito sobre a importância das férias. Oi, gente, tchau. Acho que era foto. A gente não ia tirar férias, não ia fazer nada diferente, mas em um encontro de casais, o pastor falou, ele tem, gente, eu nem lembro quantos anos de casado ele tem, tipo, trocentos anos. Ele estava explicando que uma das coisas que fez com que o casamento dele, com que a família dele fosse fortalecida, era tirar férias, era realmente tirar um tempo para sair da rotina, para descansar. E nesse momento nós apresentamos isso para Deus, porque nós não iríamos tirar férias, né? Nós apresentamos isso para Deus e Deus nos deu uma oportunidade muito legal de ir para um lugar muito legal. E nós gostamos bastante, foi um momento que a gente realmente pôde descansar, pôde aliviar a cabeça. Eu gosto muito de natureza, gosto muito de lugares com árvores, com grama, com passarinhos, essas coisas. E a gente foi para um lugar realmente assim, que foi muito legal. Vou deixar um videozinho para vocês de onde a gente estava. Deu para renovar as energias. Logo depois a gente praticamente passou em casa. A gente deve ter ficado nem 24 horas em casa direito, literalmente foi só trocar as malas, dormir e pegar a estrada de novo. A gente foi visitar os parentes de Rafael, fizemos até um Natal adiantado, eles moram em outro estado, então a gente foi pegar a estrada para ver eles. Foi muito bom, muito legal. As pessoas que moram um pouco mais longe também vieram, né, pra gente comemorar, tipo um Natal antecipado junto, fizemos uma ceia lá. Foi muito bom, muito legal. E aí agora, nós já estamos em casa. Acho que foi o quê? Ontem ou anteontem, a gente deve ter dormido o dia inteiro. Que foi uma coisa acontecendo atrás da outra, assim, sabe? Aí a gente acordou tarde, depois do almoço, dormiu mais umas 2 horas. Depois de noite, eu já tava com sono de novo, tipo, meu Deus, cadê? Eu quero dormir. Mas enfim,
Descansamos bastante, mas agora já voltamos à rotina. Inclusive, estou muito feliz por estar voltando pro YouTube. E como eu falei, aproveitar bastante esse período de férias, agora esse restinho de férias, para gravar bastante vídeo para vocês. Bom, agora que eu já me justifiquei, podemos começar a mensagem de hoje, que inclusive está muito ligada com uma das experiências que nós vivemos, que foi a nossa viagem de férias. Assim, nós fomos, vocês já viram o lugar que a gente foi um lugar muito legal. E assim, mato, né? Meio do mato, bichos e tal. A gente realmente já sabia disso, só que na hora que a gente chega, é uma sensação totalmente diferente. E aí, beleza. Quero contar um pouquinho das coisas que aconteceu pra vocês e depois o que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Bom, até então tava tudo bem, tudo tranquilo, nenhuma experiência, nenhum bicho assim, muito estranho e tal, né? Porque a gente, como eu falei, tava no meio do mato, tava numa área de acampamento, com cachoeira, com árvore, enfim, um monte de coisa. A gente já sabia que a gente poderia encontrar animais diferentes lá, mas a sensação de quando você vê o bicho é totalmente diferente. Bom, nós chegamos e para começo de conversa tava tudo bem. Mas eu tava vendo umas formigas que, gente, de longe, olhando pro chão, dava pra ver os dentinhos da formiga, assim, sabe? Ali já começou a me deixar um pouco assustado. Porque eu fui criada em uma casa com quintal, mas assim, era uma casa com quintal na cidade. Então, assim, eu sabia, eu conhecia um pouquinho de bicho e tal, mas eu nunca tive uma formiga tão grande. Começamos assim. Aí fiquei um pouquinho assustada, mas a formiga tá na dela, eu tô na minha, tá tudo bem. Depois, nós fomos inventados de subir uma trilha. E aí, como se não bastasse, a gente subiu a trilha 2 vezes. A primeira vez foi super tranquila, a gente chegou no topo da cachoeira e assim, a vista é linda. E aí, na segunda vez, nós descobrimos que tinha mais coisa para conhecer que a gente não tinha conhecido da primeira vez que a gente foi. No outro dia a gente voltou, continuou fazendo a trilha, só que a trilha começou a ficar um pouquinho isolada. Aí, beleza, achamos essa outra coisa, que era um poço, na verdade eram 2, mas a gente só foi em um. Achamos esse poço. Na hora que a gente chegou lá, um negócio mexendo no mato, assim, meu filho, mas aí já tava assim, né, Jesus, tem misericórdia. A gente tava sozinho, eu e o Rafael, num lugar que a gente não conhecia, que ninguém sabia que a gente tava, que não tinha internet, que não tinha rede celular, no meio do nada, assim, e aí um bicho mexendo no meio do mato. Quando a gente viu, eu dei um grito, era um tiu, eu aprendi a falar tiu, tem gente que fala teiu, não sei ao certo não, que é aquele lagarto que fica dando rabada, sabe? Enfim, a gente viu, ele saiu correndo assim, acho que ele assustou, e ele parecia ser um filhote. Onde tem filhote tem a mãe, né? Então assim, já tava com medo nessa hora. Aí beleza, aí a gente queria subir mais pra ver o outro poço. Só que no que a gente olhou pro lado, tinha um paredão de areia, tinha buraco na areia, e aí a gente ficou assim, receoso, porque a gente teria que subir pelas pedras, e para chegar nas pedras a gente teria que passar pelo paredão de areia. E aí nisso, gente, a gente ficou com medo de ter algum bicho, de ter cobra, de ter a mãe do filhote tio lá e tal. Então achamos mais prudente voltar, até porque a gente já tinha perdido o rastro da trilha. E assim, o poço é fenomenal. Vou deixar uma foto para vocês aqui. É lindo, lindo, lindo. Mas a gente achou que não valia muito o risco, sabe? De encontrar com mais bichos estranhos no meio do caminho. Mas aí tudo bem. Descemos, voltamos. E aí a gente foi tomar café da tarde. No que a gente foi tomar café, a gente estava sentado na mesinha na varanda, que era tipo um chalé. Era um chalé o lugar que a gente tinha alugado para ficar. Era uma área de acampamento que tinha alguns chalés em volta. Nisso, eu tô olhando pra frente assim e tinha um caminhozinho de pedra. E as pedras, elas faziam tipo um vão, sabe? No que eu tô olhando pras pedras, eu vejo uma cobra entrando na pedra. Em frente ao chalé que a gente tava, tipo, literalmente na porta do chalé que a gente tava. Nisso eu já tava assim, né? Tipo, Deus, socorro. Enfim, vida que segue, fingimos naturalidade, fingimos que tava tudo bem. E aí começamos a nos preparar um pouco mais, né? Porque o tio a gente tinha visto, tipo, lá em cima, era tipo o habitat dele, a gente já tava no meio do mato e tal. Mas a cobra tava do nosso lado ali. E aí a gente tava com medo de, tipo, ela passar debaixo da porta de noite, a gente não ver e tal, coisas assim. Aí, como se não bastasse, a gente começou a brincar
do tigre. Porque uma cobra já não é suficiente. Aí a gente começou a brincar, tipo, nossa, e se tiver tigre aqui também e tal? Assim, tigre, onça, esses bichos maiores, eu não tava muito confiante de que poderia ter. Porque não era tão afastado da cidade assim. Mas nada me convencia de que não teria uma jaguatirica, um bichinho, um lobo-guará, um negócio assim lá perto, sabe? Então, nós começamos a ficar brincando com isso e tal. Aí, de noite, depois que a gente jantou, a gente tá ouvindo um barulho atrás da janela do chalé. E assim, atrás da janela do chalé era literalmente mato, era matagal mesmo, sabe? Era mata já. Aí a gente tava ouvindo barulho e falou, não, é o vento, é só o vento, vamos ficar tranquilo. Na hora que a gente abriu a porta, não, minto, antes disso, de noite, a gente já tava tudo preparado, né? Então, assim, fechamos todas as janelas, colocamos pano debaixo da porta, que a porta tinha uma greta de 2 dedos, assim, né? Que a gente tava morrendo de medo da cobra entrar e passar por baixo, enfim, cobra, escorpião e tal. Colocamos lá, o pano lá para ficar protegido, para dormir mais tranquilo. De madrugada, quando eu acordo, a porta está aberta. Eram 2 portas, a porta da cozinha e a porta do quarto, assim, né? Eu acordo, a porta do quarto tá aberta. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Tentei ser corajosa, né? Falei, não, eu vou conseguir ser corajosa. Fechei a porta, dei aquela olhadinha assim, né? E deitei na cama de novo, fiquei lá encolhidinha. Aí eu vi que o Rafael deu uma mexidinha, eu já tava assim, né, encolhida, sem conseguir dormir. Eu falei com ele, falei, amor, eu acordei, a porta tava aberta. Nisso, ele foi procurar o quarto todo, viu que tava tranquilo. Aí sim a gente conseguiu voltar a dormir. Beleza. Como se não bastasse. Acordamos, o dia amanheceu, tudo tranquilo. Nisso, na hora que a gente abriu a porta da cozinha, que era a porta que dava pra varanda, o lixo todo espalhado. Cara, recebemos a visitinha de algum bichinho de noite, de algum bichinho, de algum bichano, não sei, de noite. Pode ter sido um cachorro, pode ter sido uma jacutirica, pode ter sido uma onça, nunca saberemos. Mas enfim, aventuras. E nesse momento, algumas dessas situações foram trazendo algum certo desconforto, uma certa insegurança pra gente. Agora eu tô falando rindo, eu tô falando de um jeito mais cômico, porque, tipo, realmente agora é engraçado a gente brincar com isso, sabe? A gente, claro, já sabia que podia ver algum animal assim e tal, porque a gente realmente estava inserido na natureza. Mas quando a gente passa por uma situação assim, a gente fica um pouquinho inseguro, sabe? Fica com medo. Tipo, meu Deus, e se esse bicho entrar aqui e eu não ver? E se for um escorpião, e se for uma formiga, e se for uma aranha, e se for uma cobra, e se for um lagarto? Enfim, algumas dessas situações foram nos deixando com medo, sabe? E não necessariamente medo de ver o bicho, mas medo de algo acontecer sem que a gente visse. Então, lá tinham piscinas naturais, essas coisas, muito mato, muita trilha. Então, se acontecesse algo na trilha, se acontecesse algo dentro da piscina natural, sabe, uma cobra, algo assim, a gente começou a ficar um pouco inseguro quanto a isso. E durante um dos nossos devocionais, enquanto nós estávamos lá, nós lemos o Salmo 91. E eu quero ler com vocês. E eu achei um momento muito oportuno e muito legal, que o Espírito Santo falou muito ao nosso coração. Ele fala assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam, e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor.
Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Cara, foi muito oportuno. A gente ficou muito feliz quando leu isso aqui, porque foi uma reafirmação de um medo simples que nós tínhamos. É claro que muitas vezes nós temos medos muito maiores, medos que são mais frequentes nas nossas vidas, sabe? E quando nós lemos isso aqui, nós ficamos muito felizes, com o coração quentinho. Mesmo em um momento de insegurança, nós sabemos que Deus estava com a gente. E o mais legal, parecia que tudo tinha combinado e que Deus realmente escuta, mas era como se Deus estivesse ali com a gente falando, calma, eu tô com vocês. E mesmo nas coisas mais simples, Ele está nos protegendo. E eu até anotei alguns outros exemplos aqui, sabe? Muitas vezes na vida nós temos medos maiores, medos mais recorrentes, como medo de que algo aconteça com você, com a sua família, com os seus filhos, medo de doença, medo de violência. Muitas vezes nós hoje não nos sentimos seguros nem ao andar na rua, sabe? Ainda mais mulheres, crianças, enfim. Nós já sabemos como o mundo hoje anda violento. E nisso nós precisamos buscar a proteção de Deus, porque Deus é o nosso protetor. Ele está com a gente a todo tempo. Olha que legal. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Nós não vamos estar isentos de dor, nós não vamos estar isentos de aflição, nós não vamos estar isentos de medo. Jesus disse isso, mas Ele disse também que Ele venceu o mundo. E nesse momento eu te convido a acreditar, a exercer a sua fé de que Deus realmente é o seu protetor. E de que Deus vai te proteger muito mais do que coisas terrenas, do que coisas que nós achamos que vão nos proteger de fato. Deus te protege mais do que o seu dinheiro, Deus te dá muito mais segurança do que o seu dinheiro. Deus protege muito mais do que câmeras de segurança, Deus protege muito mais do que guardas ou pessoas, Deus protege muito mais do que tudo isso. Nesse momento eu quero te convidar a fazer de Deus o seu protetor. Eu não sei qual o medo, eu não sei qual a insegurança do seu coração. Até estava comentando isso antes de gravar o vídeo, que muitas vezes, há alguns anos atrás, eu sentia muito medo do ano novo. E muitas vezes vem uma insegurança no nosso coração de como vai ser o ano novo, como vai ser o próximo ano, o que vai acontecer, como vai ser o meu emprego, como vai estar a minha família, enfim, várias dúvidas que vêm na nossa cabeça. E eu quero te convidar a entregar isso tudo a Deus e a confiar de que Ele é o seu protetor. E de que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, Ele nos guarda e nos livra dos perigos escondidos, daquilo que nós não conseguimos ver, daquilo que aflige o nosso coração, e Ele também escuta as nossas orações. E assim como está escrito no Salmo 127, verso 1 e 2, fala assim, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Essa foi a mensagem de hoje, espero que essa mensagem tenha ficado ao seu coração. Tentei trazer ela de um jeito mais leve, de um jeito mais cômico. Realmente foi um momento que a gente se sentiu inseguro, mas percebeu que Deus estava conosco, que Deus estava acalmando o nosso coração. E em todas as situações nós precisamos crer e confiar de que Deus é único, é poderoso e é suficiente para nos guardar. Não adianta nada nós investirmos na melhor segurança se nós não tivermos a segurança de Deus. E a palavra nos mostra que quando nós fazemos de Deus a nossa segurança, a nossa proteção, Ele nos protege, Ele nos defende e Ele está conosco. Eu espero que essa mensagem tenha tocado ao seu coração. Poxa, cara, você durou até agora, aí vai cair agora. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Que Deus abençoe o seu dia e até a próxima. Tchau, tchau!